Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para o ano letivo. Não foi da forma que queremos, mas nós estamos próximos. Estamos aqui realizando atividades online para que nenhum de nós percamos o foco na aprendizagem. Na semana anterior, vocês puderam acompanhar uma atividade, que foi uma atividade de revisão, para que a gente pudesse aquecer os nossos pensamentos e também voltar à tona a importância do estudo, tá certo? Esse ano estarei trabalhando com vocês, como vocês já sabem, com língua portuguesa, e estaremos estreitando cada vez mais esse laço e um ajudando o outro nesse processo de ensino-aprendizagem. Para início do ano letivo, nós fizemos essa atividade. Agora nós vamos entrar no conteúdo e a partir desse momento nós vamos trabalhar um determinado conteúdo, que é, no caso, sinais de pontuação. Nós sabemos que os sinais de pontuação, eles são essenciais no processo da escrita. Por que que são essenciais? Porque a pontuação, ela dá sentido ao texto, ela dá norte. Se eu pego um texto totalmente sem pontuação, como é que eu vou interpretá-lo? Eu não vou saber se há uma afirmação ou se há uma interrogação ou determinado ponto que tenha que haver, tá certo? A pontuação, como foi dito, ela dá sentido ao texto justamente nesse termo, ok? Os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Ou seja, o texto, ele vai unir, né? Ele vai dar sentido ao texto, ok? Os sinais de pontuação. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. O que vai determinar essas intenções nas frases é justamente como você vai pontuá-las. Por exemplo, eu posso dizer, não vamos viajar hoje. Eu estou dizendo que nós não vamos viajar hoje. Ou, com uma simples vírgula, eu posso mudar o sentido dessa frase, que eu posso dizer, não, vamos viajar hoje. Então, a vírgula, ela deu um sentido contrário à frase, ou seja, deu um outro sentido à questão da frase, tá certo? Isso fora outros contextos dos sinais de pontuação. Para melhor exemplificar para vocês, vamos ler um trecho aqui de uma cartazinha que foi escrita e essa carta ganhou várias interpretações. Isso por quê? Porque ela não teve uma pontuação determinada. Vamos lá. Enigma da herança. A importância da pontuação. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta e começou a escrever. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou o testamento sem nenhuma pontuação. O texto dizia o seguinte: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Podemos observar que nesse texto não há nenhum tipo de pontuação, né? Com exceção das aspas, que dá espaço à fala de outra pessoa. Então, podemos observar mais uma vez que esse texto ele não tem nenhuma pontuação. Porém, ele envolve 4 personagens: a irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. Então, afinal, quem é que vai ficar com a herança? A irmã, o sobrinho, o padeiro ou o pobre? Porque nem a própria pessoa que redigiu não sabe. Então, vamos lá. O que é que acontece? Cada um desses 4 personagens, eles pegaram a cópia desse testamento. E, lógico, cada um puxou a sardinha para o seu lado. O primeiro beneficiário foi o sobrinho. Veja bem como o sobrinho pontuou a questão da herança. Ele disse, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, tudo ficou para ele. Porém, a irmã também teve acesso a uma cópia. O que é que ela fez? Pegou essa cópia e pontuou da forma como ela achou necessária. Então disse, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Certo? Então a herança deixou de ser do sobrinho e passou para a irmã.
Porém, o padeiro também entrou na jogada e chegou no cartório com a cópia dele pontuada da forma que ele queria, que dizia o seguinte: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Por fim, os pobres, descamisados, achou um mais sabido que ele, né? E resolveu ajudá-lo. O que é que ele escreveu pontuadamente? Isso beneficiou a eles. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, por fim, a pontuação ela foi determinante para quem ficasse a herança no final desse processo. Isso é só para exemplificar a importância da pontuação dentro da escrita. Uma escrita sem pontuação, ela não tem sentido, ela não tem interpretação, tá certo? Hoje, nós vivemos um mundo onde é tecnologicamente, né, desenvolvido. E isso passa muito pela escrita, né? Os aplicativos de relacionamento, WhatsApp, por exemplo, são muitas frases escritas. E na maioria das vezes, essas frases não são pontuadas. Muitas vezes eu mando a frase para o meu coleguinha que diz o seguinte: vamos andar de bike hoje. Só que eu não a pontuo. Aí eu não sei se eu estou afirmando que nós vamos andar de bike ou se eu estou perguntando, vamos andar de bike hoje? Então se atentem a isso. Quando forem escrever, principalmente mensagens de texto, observem a pontuação, principalmente no final, para que haja uma interpretação correta do que você está querendo dizer. Ok? Então vamos mais adiante. Empolgante! Os sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, os dois pontos, vírgula, reticências e travessão. Esses foram destacados, mas nós temos ainda os parênteses, as aspas e o ponto e vírgula. Tá certo? Nós vamos ver cada um destes detalhadamente e vamos trabalhá-los também da mesma maneira para que vocês possam compreender melhor. Porque assim, se a gente trabalhar tudo de uma vez, vocês podem acabar confundindo. Então vamos no passo a passo para que vocês possam identificá-los, certo? E poder explorá-los melhor. Ok? Vamos ao primeiro? Vale dizer ainda que cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases, né? Assim como a gente, cada um tem uma função na sociedade onde vivemos, os sinais de pontuação, ele também tem sua própria função dentro da língua portuguesa. Um sinal de interrogação, ele não vai poder substituir um sinal de exclamação. E, por fim, um sinal de exclamação, ele não pode substituir um ponto final. Por quê? Porque cada um tem sua finalidade dentro do texto. Ponto final, vamos vê-lo, né? O ponto final é aquele pontinho que fica sozinho no final da frase. Já se chama ponto final, ok? Colocado ao final da frase, ele pode indicar, né, várias questões, principalmente frases afirmativas e negativas, ou frases declarativas. Vamos lá um exemplo. Numa frase afirmativa, eu posso usar o ponto final para afirmar que Bruna gosta de comer verduras. Eu afirmei que Bruna gosta de comer verduras. Eu não perguntei, eu afirmei, né? Eu estou afirmando que Bruna gosta de comer verduras. Eu posso também fazer uma afirmativa que eu estou negando, certo? Ou seja, ele não gosta de calor. Eu afirmei que determinada pessoa ou ele não gosta de calor. Esse ponto final, ele também pode ser usado para abreviações. Por exemplo, Senhor, abreviação de Senhor, SR, Senhor João, lamentamos informar que seu voo foi cancelado. É mais uma finalidade desse ponto determinado de ponto final. Outra questão também, ele pode ser usado no meio de frases ou textos, né? Conhecido como ponto continuativo. Quando o professor diz, João foi jogar bola, só que acabou se acidentando. Ponto continuativo. Sua mãe veio correndo e o socorreu. Certo? Ponto continuativo é esse ponto final que ele é colocado no meio da frase ou do texto. Exemplo. Nunca tive muitos freios em matéria de sentimento. Sempre que eu quis ir, fui. Nós temos ele indicado aqui, né, como ponto
continuativo, tá certo? E vários outros exemplos, ok? Então, o ponto final, recapitulando, né? Ele é colocado ao final da frase, indicando o fim dela, como foi dito. Ele é usado em frases afirmativas e negativas, né? Que comportam frases declarativas. Nós temos os exemplos. Bruna gosta de comer verduras. Ele pode ser usado para abreviar, como Senhor João, lamentamos informar que seu voo foi cancelado. E temos também usado no meio de frases, que ele é classificado também como ponto continuativo. Nunca tive muitos freios em matéria de sentimento, ponto continuativo. Sempre que eu quis ir, fui, ponto final. Ok? Compreendido? Vamos ao próximo passo. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é esse pontinho aqui, que mais parece a letra I de cabeça para baixo. Tá certo? Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, espanto, ordem, entre outros sentimentos. Certo? Então, ponto de exclamação, ele indica admiração, indica medo, indica espanto, ordem, entre outros sentimentos ou expressões. Por exemplo, que cachorro bonito! Eu exclamei. Fala, nossa, que cachorro bonito! Eu admirei, né, a beleza daquele cachorro. Ou eu posso mostrar um espanto. Ux, que susto! Sempre que eu escrever que susto, eu não vou só afirmá-lo, né? Eu vou estar exclamando, né? Eu vou colocar uma força àquela frase, né? Pode significar também uma ordem. Você dá a ordem à pessoa, levante-se agora. Ou seja, levante-se agora. Estou dando uma ordem. Para mostrar que essa frase ela tem força, eu uso o ponto de exclamação. Pode ser também para um cumprimento. Nós vivemos todos os dias, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E na hora de escrevermos, será que nós colocamos o ponto de exclamação? O correto é colocar, porque nós estamos desejando que a pessoa tenha um bom dia. E isso exige, né, que o ponto de exclamação seja usado. Ou também na questão das expressões, ah, nossa, né? Tudo isso nós usamos o ponto de exclamação, mostrando o quê? Um sentimento, uma admiração, entre outros fatores. Ok? Recapitulando, o ponto de exclamação, ele expressa admiração, medo, espanto e ordem. E aqui vocês têm alguns dos exemplos aos quais o ponto de exclamação pode ser usado. Ok? Vamos ao próximo. Eu estou passando para vocês, dando uma geral, né, em todos os pontos, em todos os sinais de pontuação. Mas depois nós vamos trabalhá-los detalhadamente para que a gente possa compreendê-los melhor. Ponto de interrogação. Esse daqui é um dos mais conhecidos e um dos mais usados, né? Porque se você não colocar ele, você não vai entender o que você próprio está querendo dizer. Muito menos a pessoa que está recebendo a mensagem. Ele é indicado para frases que expressam uma pergunta. É o mais simples de compreender. Se você está perguntando, se você quer perguntar, você tem que usar o ponto de interrogação. Né? Então, por exemplo, vamos viajar. Se eu for perguntar para a pessoa, vamos viajar, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. O que eu tenho que fazer? Usar o ponto de exclamação. Eu vou perguntar, vamos viajar? Aí a pessoa vai me responder, vamos ou não, não vamos. Né? Nós temos o exemplo, ponto de interrogação. Qual é o seu nome? Se eu quero saber o nome da pessoa, eu tenho que perguntá-la. E isso exige o ponto de interrogação. Outro exemplo, por que você não foi ontem para a escola? Para que eu saiba que isso é uma pergunta, eu tenho que usar o ponto de exclamação. Esse é um dos mais simples de compreender, porém, nem sempre ele é usado. Mais uma vez, eu foco na questão das frases escritas, principalmente as que você envia para pessoas no WhatsApp. Muitas vezes nós recebemos frases que nós não sabemos se a pessoa não está nos perguntando ou se está afirmando. Então é bom ter um pouco de cuidado nisso e vamos nos orientar principalmente nessa questão, né, dos sinais de pontuação. Certo? Vamos para o próximo. 2 pontos. Este sinal pode ser usado em várias situações. Esse é um pouco mais complexo, porém entendível também. Né? Vejamos algumas situações.
Os 2 pontos, ele pode apresentar uma enumeração, ou seja, uma lista. Você vai numerar uma lista, né? Por exemplo, fui ao mercado e comprei 2 pontos. Aí eu comprei frutas, verduras, álcool e carne. Ah, mas por que eu não escrevi logo? Fui ao mercado e comprei frutas. Não, fui ao mercado e comprei. Eu quero detalhar, eu quero enumerar o que eu comprei. Então, para isso, eu vou usar os 2 pontos que vai abrir um espaço para que eu enumere o que eu comprei. Ou seja, para que eu coloque numeração na frase ou numa lista. Ele pode apresentar também a fala de uma personagem. Esse é um dos mais usados. Quando eu quero transformar um texto em primeira pessoa, eu vou abrir espaço para a fala dessa pessoa. O que vai permitir a abertura dessa fala é justamente os 2 pontos. Por exemplo, Luísa perguntou, 2 pontos. Olha a pergunta de Luísa. Onde está meu caderno de desenho? Então, eu poderia dizer, Luísa perguntou onde estava o seu caderno de desenho. Mas não, os 2 pontos permitiu que eu abrisse espaço para a fala de Luísa. Luísa perguntou, onde está meu caderno de desenho? Esses 2 pontos, ele permite que você use o travessão, que vai dar espaço para a fala do personagem, ou da pessoa a qual está dialogando. Ele pode ser usado na frente, pode ser usado no segundo exemplo também, né? Que é esse aqui. Luísa perguntou, 2 pontos. Eu posso escrever essa mesma frase na linha de baixo, que diz o seguinte, onde está meu caderno de desenho? Então, os 2 pontos, ele serve basicamente para isso, para apresentar uma numeração ou até mesmo para abrir ou para apresentar a fala de um personagem. É muito usado também em textos em primeira pessoa. Por exemplo, Maria foi ao mercado e acabou esquecendo algumas coisas. Sua mãe lhe perguntou, 2 pontos, o que você esqueceu, Maria? Maria respondeu, 2 pontos, esqueci o meu caderno de anotações. E outros textos mais que ele permite que a fala da pessoa seja apresentada. Nós temos também as reticências. O que são as reticências? São aqueles 3 pontinhos seguidos, né? Nós colocamos reticências. Reticências dá sinal de continuidade, né? Você vai dar uma continuidade à fala, ou você não quis continuar falando. Por que você não foi comigo? Ah, eu não fui porque você sabe. Coloco 3 pontos. Então, eu não preciso continuar a frase. Mas vamos ao exemplo. Eles são utilizados para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Ou seja, você vai dar continuidade da forma que você quiser. Exemplo. Tudo indica que sim. Basta você buscar. Buscar o quê? Né? Então, ele vai dar continuidade à frase. Outro exemplo, você me convidou, então estou aqui, né? Então posso fazer o que eu quero. Só que o que vai dar continuidade é o ponto de reticências. Então ele serve basicamente, né, para dar continuidade, ou ele é utilizado para indicar que um pensamento foi interrompido, né, ou deixar o sentido em aberto. Você deixar que a pessoa imagine, né, o que você quer que faça. Nós temos também o travessão. Travessão é esse aqui que nós mostramos anteriormente, ao qual ele abre espaço para a fala direta da pessoa. É o travessão que permite, né, que a frase seja reproduzida da forma a qual foi dita. É quando você se torna o personagem. O travessão, ele permite, mais uma vez, que a fala seja reproduzida como foi dita. Exemplo, ele é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Eu dei um exemplo agora há pouco e vamos ver outro exemplo aqui. Vamos lá, o exemplo de travessão. Helena, você está vendo aquela estrela? Né? Estão 2 pessoas conversando diretamente, não tem interlocutor, são 2 pessoas conversando. Helena e outra pessoa, vamos lá. Helena, você está vendo aquela estrela? A pessoa responde, qual, titia? Ela vai e responde, aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver, é linda. Então não teve ninguém dizendo, então Helena disse, então sua sobrinha disse. Não, o diálogo é só entre as 2 pessoas. O que permite esse diálogo direto é justamente o travessão.
Não se preocupem, parece um pouco complicado, parece um pouco complexo, mas nós vamos trabalhá-los, né, detalhadamente. Então não precisa se preocupar, não vamos explorar muito, até porque nós não estamos presencial, então a dificuldade aumenta um pouco, né, mas vamos tentar facilitar o máximo possível justamente nessa questão. Tá certo? Então, o travessão, ele serve para apresentar um diálogo entre pessoas. Pode ser 2, 3 ou várias pessoas, né? Não tem um número exato. O que o diferencia, o que o caracteriza é que ele permite que a frase ou a fala seja reproduzida assim como foi dita. E por fim, eu deixei aqui um dos mais usados, né? E um dos mais principais, né? Que é a questão da vírgula. A vírgula nós usamos à torta e à direita, né? Porém, a vírgula ela não pode ser usada à torta e à direita, porque a vírgula ela dá sentido à frase. É a partir da vírgula que nós vamos poder compreender o que está querendo ser dito. A vírgula ela muda tanta coisa que você pode passar de uma pessoa normal para um assassino e assim por diante. Só um exemplo, tá, gente? Beleza? Vamos lá. A vírgula ela é utilizada para a separação de elementos, né? Verbo, sujeito, pronome, entre outros elementos, dentro de uma mesma frase. Por exemplo, nós temos aqui o uso da vírgula. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. A vírgula, ela separou todos esses elementos, porque senão ia ficar, para o início das aulas, vou precisar de caderno, lápis, borracha e agenda. Até para ler tinha que ser mais rápido, porque a vírgula ela faz com que a frase seja pausada. Aí pergunte, mas por que, professor, esse I vermelho aqui? Coloquei de propósito. Porque muitas vezes nós escrevemos as frases, nós colocamos vírgula aqui, aqui borracha, vírgula para agenda. Sempre que há o último elemento, você use, né, a letra I para finalizar a frase. Não que você tenha que usar a vírgula. Se você usar a vírgula, já vai ganhar um outro sentido, que será uma outra determinação que nós veremos mais adiante. Ok? Então vamos lá. Outro exemplo. No recreio, Carlos brincou de peteca. A vírgula, ela deu pausa na frase para que você possa entender que Carlos brincou de peteca no recreio. Ela serve para dar essa pausa no diálogo ou nas frases. Outro exemplo de vírgula aqui. Vamos para vocês verem o poder que a vírgula tem. Vou mostrar uma imagem para vocês que vocês vão ver basicamente, né, o poder da vírgula, como já diz a própria mensagem. A primeira frase, a frase é a mesma, certo? Corrigindo aqui, a frase é a mesma, porém o sentido é outro. Primeira frase, olha onde a vírgula está, depois da palavra tem. Aqui, a vírgula está depois da palavra empresários, certo? Então vamos lá. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos, ou seja, se o trabalhador soubesse a força que ele tem, os empresários viveriam de joelhos para os trabalhadores, né? Por quê? Porque a frase está dando ênfase para os trabalhadores. Veja bem, a vírgula, ela vai dar outra ênfase na segunda frase. Diz o seguinte, a mesma frase. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Nesta frase aqui, a vírgula fez com que os trabalhadores vivessem de joelhos para os empregados. Então, isso é basicamente o que chamamos de poder da vírgula, né? A vírgula é fundamental para dar sentido à frase, para não virar aquela chamada bagunça, tá certo? Outros exemplos básicos de vírgula aqui para a gente focar mais. Por quê? Porque eu foquei um pouco mais em vírgula, porque vai ser o primeiro elemento dos sinais de pontuação que nós vamos trabalhar, será a vírgula. É complexo um pouco, porém necessário, ok? Então vamos lá, observe essas frases. Chegou lá uma época no reinado, né? O povo estava revoltado com o rei. Um mais sabido, mais desenvolvido que os outros, o que é que fez? Foi lá na porta do castelo e botou uma inscrição dizendo o seguinte: matar o rei não é crime. No dia seguinte, quando o rei acordou e viu aquilo, logo imaginou que queriam assassiná-lo. O que é que ele fez? Começou a procurar todas as pessoas que sabiam escrever para saber quem o tinha ameaçado. Só que a pessoa cuja ameaça fez a ameaça para o rei, rapidamente correu lá, pegou um pincel e fez o quê?
botou uma vírgula. A vírgula fez com que ele deixasse de ser um assassino ou uma tentativa de assassinato para virar uma pessoa comum. Então, a frase que era matar o rei não é crime, se transformou pelo seguinte: matar o rei não é crime. Então ele já estava defendendo, dizendo que matar o rei não podia, porque era crime. Então a vírgula, né, deu a liberdade àquele cidadão. Outro exemplo, a vírgula pode te transformar num canibal. Normal. Você pode dizer assim, a pessoa grita: ei, tu vai aonde? Você fala: vou ali comer gente. Pô, se tu vai comer gente, você é o quê? Você é canibal, né? Só que você usando a vírgula, você vai dizer: vou ali comer gente. Você está dizendo que você vai comer, dizendo para as pessoas: vou ali comer gente, depois eu volto, certo? Então a vírgula, ela é fundamental para o sentido da frase. Entre outros exemplos que nós veremos durante as atividades e durante a explanação do conteúdo. A vírgula, ela pode ter várias funções. Separar termos que possuem a mesma função na oração, como nós já vimos, só para reforçar o exemplo, tá certo? O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. A vírgula deu ordem e deu pausa, né, a essa frase. Nessa oração, a vírgula separou alguns verbos: berrou, chorou, esperneou, né, e por fim dormiu, ok? A vírgula também, ela pode executar outras questões, né? Por exemplo, separar substantivos. Preciso executar as tarefas de história, arte, geografia e português. Nesse caso, a vírgula separou alguns substantivos. Temos outros exemplos também mais complexos, né, que a gente vai estudar mais adiante. Eu vou estar apresentando para vocês logo em seguida um vídeo e vocês assistirão, ele é breve, 4 minutos e pouco, que vocês vão ver a importância dos sinais de pontuação e basicamente também a vírgula. Logo em seguida eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo alguns vídeos sobre sinais de pontuação e vocês deverão assisti-los. São todos curtos, né? Todos curtíssimos, então vocês têm tempo. Vai servir como base para que vocês possam explorar mais ainda a questão do conteúdo, tá certo? Então, vamos ao vídeo, tá certo? Certamente que sim. Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou a professora Maria Beatriz de Gramática e o tema da nossa aula é pontuação. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todo o conteúdo. Vamos lá? Bom, antes de nos aprofundarmos nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciarmos dois termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Veja só, por um lado temos a língua como um conjunto de códigos e palavras específicos para que se estabeleça comunicação, organizados por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala, como uma forma particular como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala, os recursos de expressão são diversificados, conseguimos expressar certas emoções pela entonação, por melodia, pela pausa, isso é claro para você? Com esse mesmo objetivo, a pontuação é utilizada. Pontuamos determinadas sentenças a fim de nos aproximarmos da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas, parêntese, travessão, todos esses são sinais que asseguram efeitos de sentido em um determinado enunciado. Bom, veja só esse exemplo aqui na tela. Não nos vemos há muito tempo. Essa é uma sentença simples, finalizada com a utilização de um ponto final. Esse tipo de pontuação é utilizado para finalizar um enunciado escrito e marcar a sua pausa absoluta. Note agora duas frases semelhantes, mas pronunciadas com entonações completamente diferentes. Olha só. Há quanto tempo não nos vemos? Ou então, há quanto tempo não nos vemos? No primeiro caso, nós temos uma ideia exclamativa marcada pelo ponto de exclamação. Pretende-se dessa forma atribuir o valor de surpresa, admiração, espanto, enfim. No segundo caso, nós temos uma frase interrogativa marcada pelo ponto de interrogação. Dessa forma, o leitor entoa como uma pergunta, uma dúvida, afinal não se sabe exatamente há quanto tempo aquelas duas pessoas não se viam. Por fim, poderíamos utilizar as reticências, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com intenções omissas, por exemplo. Não nos vemos há tanto tempo. Bom, em todos os casos,
Primeiro havia a mudança da entonação e posteriormente de sentido. Ora se afirmava, ora se exclamava, ora se interrogava. Bom, até aqui é importante que esteja clara a indicação de melodia e pausa marcadas pelos sinais de pontuação. Veja que curiosa agora é a forma como a pontuação atua em um determinado período. Estou vendendo meu filho. O que você entende a partir dessa frase? Provavelmente que existe uma mãe literalmente vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto em que essa frase está inserida e principalmente da colocação correta da vírgula, ela pode ter um sentido completamente diferente. Veja só, estou vendendo meu filho. Nesse caso, não se sabe exatamente o que o locutor está vendendo, mas sabe-se que não é o próprio filho. Isso porque meu filho, entre vírgulas, marca um vocativo, ou seja, a quem a frase é direcionada. A vírgula serve então para enfatizar ou separar certas expressões e orações e posteriormente evitar a ambiguidade. Bom, para que isso fique realmente claro, veja a mudança de sentido nessas duas orações, sem e com pontuação. Não estou com fome e não estou com fome. No primeiro caso, há a ausência dessa sensação, marcada pelo advérbio de negação não. No segundo caso, o não, entre vírgulas, não se refere ao verbo estar. Há primeiro uma negação, depois uma pausa e depois a afirmação de que se está sim com fome. Viu só como a pontuação é importante na intenção da escrita? Bom, existem outros sinais de pontuação que marcam um enunciado e, sobretudo, a pausa. Os dois pontos que marcam uma pausa e precedem uma citação ou uma enumeração. O ponto e vírgula, que é um ponto intermediário entre a vírgula e o ponto. O travessão, a fim de marcar uma interlocução. As aspas, para ressaltar determinada ideia num texto. E os parênteses, para intercalar uma indicação no enunciado.